Muito bem-vindos, esse é mais um programa Brasil em Debate, o programa do Instituto Unidos do Brasil, onde nós recebemos entidades parlamentares, membros dos três poderes, para debater os temas que importam ao país. Eu recebo com muito prazer hoje o Dr. Fernando Pimentel e o querido deputado Jorge Gurten, um amigo da casa, deputado de Santa Catarina. Muito bem-vindos, obrigado, deputados, obrigado, Fernando. Hoje nós debatemos um pouquinho sobre um tema muito importante. Nós tivemos aqui um debate grande, depois de celebrar, acho que em 2024, em agosto, uma luta que não foi completa, foi, né, uma parte. Nós conseguimos trabalhar um pouquinho a economia no país. E hoje se ouve, ou temos aí um cenário, talvez uma possibilidade de um retrocesso por parte de medidas que vão ser apresentadas com a retirada da tributação de produtos importados até $50. Eu gostaria de, primeiro, ouvir os dois, mas eu gostaria de levantar já um tema importante. Esse retrocesso não seria um estímulo ao desemprego e realmente à concorrência desleal? Deputado Fernando. Sem dúvida nenhuma, Castilho, eu agradeço. O Instituto Vídeos Brasil teve uma participação muito importante na aprovação da taxação das blusinhas em 2021, né? E, novamente, não era para o Instituto estar passando por isso agora, provocando esse debate, porque em ano eleitoral nós não devemos ter debate dessa natureza, debates com fins eleitorais, de forma alguma. Isso a gente tem que, na verdade, pedir desculpa para as indústrias, pedir desculpa para o setor produtivo, nós, congressistas, temos que pedir desculpa, porque é um debate que vem muito contaminado em ano eleitoral, né? Nós temos que debater, sim, com muita responsabilidade, a possibilidade de aumentar o imposto sobre a importação, que é predatório com a nossa indústria que gera emprego, renda, que tanto contribui para o nosso desenvolvimento. Isso sim, nós congressistas, e aí todas as entidades, o setor produtivo tem um papel importante de nos abastecer, os congressistas, de pressionar os congressistas para que nós hajamos com muita responsabilidade e não permitamos que um ato como esse possa avançar do fim da taxação, que foi uma batalha tão grande aqui no Congresso e de todas as entidades. Sou super contra isso, mas temos que ter coragem, temos que ter responsabilidade com o país e coragem também, mesmo no ano eleitoral, se vir isso para casa, para a Câmara e para o Senado, nós sejamos contra veementemente. Nós temos que defender cada vez mais e criar benefícios para a indústria brasileira e para o emprego brasileiro. Fernando. Olha, Castilho, eu endosso 100% as palavras do deputado Jorge e vou um pouco além. O mundo está virado de ponta cabeça. E nós estamos assistindo a movimentos fortes, inclusive dos países desenvolvidos, no sentido de fortalecer as suas indústrias, gerar inovação, tecnologia, empregos de qualidade. E esse tipo de movimento, se é que ele vai prosperar, e nós trabalharemos contra qualquer movimento nessa direção, ele é o oposto. No momento em que o Brasil, por exemplo, tem a nova Indústria Brasil, que o BNDES tem trabalhado com créditos para investimentos, você tira a competitividade na indústria brasileira e favorece o produto feito lá fora, você está indo totalmente na direção contrária àquilo que seria um caminho lógico para um país do nosso tamanho. Então, o mundo está vivendo isso. Nós temos países asiáticos altamente dependentes das exportações e que têm excedentes produtivos enormes, principalmente a China, que é o maior produtor mundial. Tudo bem, a China também é um parceiro nosso, internacional, mas ela está cuidando da vida dela, temos que cuidar da nossa vida. E o fato em conteste é que não tem a menor lógica você aumentar custos da indústria brasileira
e desonerar aquilo que é feito lá fora, que já conta com subsídios e incentivos. Consequentemente, como falou muito bem o deputado Jorge, é uma tarefa difícil, porque é um ano eleitoreiro, várias propostas sedutoras aparecem, o eleitor pode ser até realmente conquistado por algumas delas, mas tem uma frase que é muito antiga e que realmente reflete o que nós pensamos. As consequências sempre vêm depois, e elas não são boas, porque o barato de hoje sai muito caro amanhã. E a nossa agenda não é de professorismo, não é uma agenda de simplesmente ficarmos intocáveis e isolados do mundo. Não. É igualdade tributária, igualdade regulatória. Isto é o que nós defendemos e vamos continuar a defender. E a taxação hoje existente, ela ajudou bastante, mas ela ainda está aquém daquela taxação que existe das importações convencionais. Eu vou colocar mais um tema importante que mostra talvez um contrassenso. O governo está fazendo um esforço enorme para aumentar a arrecadação tributária. Que parece aos senhores um movimento como esse que vai eliminar uma arrecadação que inclusive foi muito saudável a partir do governo com o crescimento nos últimos anos, né, pelo menos de agosto do ano passado para cá. Que parece isso faz algum sentido lógico colocar em risco a indústria nacional, colocar em risco a empregabilidade e, ao mesmo tempo, diminuir impostos, arrecadação de impostos. Apenas eleitoreiro, sem dúvida nenhuma, é uma medida mais de marketing, não tem outro sentido. E de marketing e de burrice também. De burrice porque vai prejudicar o nosso país. Ora, tem tantas coisas importantes para nós aprovar, nós estamos batalhando e aprovamos a urgência da atualização do MEI e da micro e pequena empresa, que o governo diz que tem um impacto na receita. Tem um impacto na receita. Há estudos do setor produtivo que não tem impacto nenhum, pelo contrário, só gera benefício. Ora, se falta recurso para dar esse benefício de atualizar, que desde 2016 o MEI não foi atualizado, a micro e a pequena empresa não foi atualizada, aumentar o teto da micro e pequena empresa, não é aumentar, atualizar o teto, porque essa inflação desde 2016 não foi corrigida. E agora pode isentar a taxação da importação? De forma alguma, é descabido. Eu penso que toda a sociedade, todo o Congresso deve ser contra, sim, porque não tem fundamento nenhum a não ser os benefícios eleitorais que eles imaginam que podem ter, mas pode também reverter. Espero que nem aconteça isso, né? Que morra já no nascedouro, mas se porventura vir, o Congresso dá o seu recado e a sociedade dá o recado na urna também. A sociedade dá o recado na urna, que não pode ser uma massa de manobra só para fins eleitorais. Castilho, não tem a menor lógica. E o efeito é duplo, porque se isso prosperar, que eu não acredito, porque eu ainda tenho a crença nos homens públicos, não só ele perde a arrecadação de 5 bilhões de reais que foi atingida no ano passado, estimativa nossa, como ele vai perder a arrecadação local, porque a indústria vai deixar de produzir e o varejo nacional vai deixar de vender. Então é um efeito triplo, quádruplo. Não, é sem lógica alguma, e principalmente no momento em que nós estamos aí sob uma pressão enorme de custos derivados da guerra, preço de energia, de combustível, escassez prevista de alguns insumos importantes, e que o governo está fazendo... Falando em subsídio. Então o governo está se esforçando, eventualmente, para minimizar esses impactos, e nós vamos abrir mão para trazer produtos que o Brasil tem plena capacidade de atender e produzir por diletantismo, ou seja, clama aos céus. Isso é quase que um crime de lesa pátria. Tá? Então eu vejo isso como algo totalmente contraditório com a lógica, mas
como o deputado Jorge colocou, nós estamos vivendo um período eleitoral, eleitoreiro, e muitas vezes propostas que são sedutoras, elas não têm o condão de parar de pé se forem analisadas com frieza e com equilíbrio e com o senso de responsabilidade com a coisa pública que é necessário ter. Então, a perda não é só da arrecadação do que está vivo, a perda vai ser da perda da redução de produção, com consequente redução de arrecadação da indústria, do comércio e do serviço. Eu gostaria de agradecer a presença do deputado Jorge Gutter e do Fernando Pimentel nesse debate e deixar aqui uma última reflexão por parte dos senhores, que é um pouco mais ampla. Como brasileiros e não mais como empresários, entidades, políticos, o que nós podemos fazer para absurdos como esse não possam acontecer, deputado? Nós temos que ter responsabilidade e coragem, né? O Brasil está muito polarizado, né? Então é claro que tem muita guerra de narrativa, né? E isso contamina um pouco o debate. O Congresso está com dificuldade de debater, né? E nós temos que voltar aos debates do país, aos debates importantes que atendem às necessidades do país, que entrega para a população. É isso, nós estamos perdendo a coragem de debater, né? Temos que voltar a ter coragem de debater dos grandes problemas que o Brasil precisa enfrentar e se temos que enfrentar. O Congresso tem enfrentado alguns, nós temos avançado, mas temos que avançar muito ainda, né? E aos poucos nós vamos avançando. Eu sou otimista por natureza, eu acho que nós vamos avançar e vamos colocar o Brasil onde ele merece estar, né? Que é ser protagonista nesse mundo tão globalizado como temos. Obrigado, deputado. Fernando. Castilho, eu acho que o que estamos fazendo aqui. O Instituto Unidos Brasil é um think tank, um ponto de debate. Claro que nós temos que falar para nós e para os outros. Não adianta falarmos só para nós. Essa ideia, às vezes, A pluralidade dos debatedores é sempre muito importante. A coragem de colocar com ética, com conhecimento de causa, os seus argumentos, aquilo que faz sentido para uma determinada posição. Ninguém é obrigado a concordar comigo em nada. Agora, eu preciso ter a certeza e a convicção de que aquilo que nós estamos levando faz todo sentido, com toda a lógica, tem toda a economicidade e tem um impacto social também, que às vezes é pouco avaliado no primeiro momento, mas gera subprodutos negativos quando medidas como essa são ventiladas e posteriormente ficam difíceis de serem corrigidas. Então, eu vejo também muito como deputado, temos que estar no Congresso Nacional, lá é a casa do povo, lá que as grandes discussões são feitas, cabe a nós, como sociedade civil, informar, levar os melhores dados, os melhores raciocínios para auxiliar os parlamentares que lidam com temas os mais variados. Eles têm as suas assessorias para cuidar de temas, vai do meio ambiente, vai taxa daqui, vai não sei. Então, humanamente, você não consegue dominar todos os temas. Então, você precisa ter que esses subsídios, que sejam subsídios realmente condigam com a visão de que o Brasil tem um espaço enorme no mundo e que só depende de nós. Sabe, Pimentel, hoje os institutos e as frentes parlamentares, elas têm contribuído muito para o Congresso, para o exercício do nosso mandato. Então, as entidades, o Instituto como o Instituto Unidos Brasil, Castilho e vocês, né? Olha o papel importante que vocês tiveram, as entidades, as frentes parlamentares e o Instituto Unidos Brasil e outros institutos na reforma tributária. Papel importante que tiveram, né? Essa transformação, acabar com os problemas tributários que nós temos, com o manicômio tributário. Então, isso é muito importante. Nós seremos mais assertivos sempre que vocês criarem essas oportunidades para a gente debater. Obrigado, senhor. Obrigado.